Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Ontem eu tive um compromisso à noite, acabou se estendendo mais do que eu esperava, cheguei a 1h da madrugada, não foi possível editar, mas agora na primeira hora deste dia estamos providenciando isso, e ainda mais sobre o tema que nós queremos realmente refletir nisso. Qual tipo de avivamento que nós precisamos? Sabemos e aprendemos muito sobre avivamento até aqui, mas muita gente tem confundido o que é avivamento. Tem gente que acha que é barulho, não é nada disso. Aliás, eu tenho aqui algumas frases que eu gostaria de compartilhar para que você entenda um pouco melhor o que é avivamento. O pastor Charles Finney diz: todos os ministros devem ser ministros de avivamento e toda pregação deve ser pregação de avivamento. Se no nosso coração não queima essa chama, que é a chama do Espírito, ansiando ver a vida de Deus invadindo o nosso ser, nossa casa, nossa igreja, a nossa sociedade como um todo, tem alguma coisa de errado. O pastor Billy Graham diz: todo o avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Primeiro, é preciso que a gente saiba quem é Deus. Um teólogo respeitadíssimo, David McKee, diz: avivamento é uma série de novos começos. Quando Deus chega, muda tudo. Muda a nossa vida, muda a nossa casa, muda a nossa igreja, muda a liturgia da igreja, muda a forma da igreja ser igreja. Isso é muito impactante. Roy Harrison diz: avivamento não é descer a rua com grande tambor, é subir ao Calvário com grande choro. É exatamente isso, querido. É preciso que cada vez mais a gente anseie e deseje a busca por tudo aquilo que Deus já fez entre os homens. Não é novidade, Ele é poderoso para fazer isso. Hoje a gente vai estar falando sobre essa ênfase, baseada na vida de um grande homem de Deus, chamado profeta Elias. Um dos quais não provou a morte, foi retirado da convivência dos homens pelo próprio Deus e foi trasladado ao céu, assim como foi Enoque. Mas eu quero falar com vocês sobre essa perspectiva, o avivamento que precisamos. 1 Reis, capítulo 18, verso 20, diz o seguinte: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolha eles para si um dos novilhos, e divide-o em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e preparei o outro novilho, e o porei entre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Elias propõe aqui, queridos, um desafio. Tempos de avivamento proporciona isso. A gente tem plena confiança na autoridade e no poder do Senhor.
Se você tem dúvidas de quem é o teu Deus, alguma coisa de prejudicial está acontecendo. Mas se você realmente crê incondicionalmente na pessoa do Senhor, como seu Deus, aquele que vai te conduzir através dessa vida, até chegar ao limiar dela e acima de tudo, na eternidade, aonde você vai estar face a face com Ele, queridos, você é fruto de avivamento. É preciso que haja. Pessoas que não têm essa compreensão dificilmente sabem o que é avivamento. Ali Elias está confrontando, ele só, como o texto diz, ele está sozinho. E, infelizmente, a realidade que envolve a vida de Elias era cruel. Havia um rei passivo, sua mulher Jezabel, idólatra, adorava outros deuses, inseriu em Israel a adoração a Baal, Astarote, Asmodeu, Leviatã, que eram as divindades que envolviam aquela realidade. Era uma mulher sagaz, cruel, praticava o que era de mais nefasto, e tudo aquilo acabou corroborando em somente destruição. E aí eu te pergunto, por que o avivamento é necessário? Ou melhor, quando que o avivamento é necessário sobre as vidas? Primeiro, quando há idolatria. O povo se voltou para outros deuses e não o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que livrou Israel do jugo do Egito, que julgou Israel dos seus inimigos, e infelizmente, quanta coisa ruim acontece sobre a vida daquele povo. Por quê? Porque eles se voltaram contra o Senhor. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar principal de Deus em nosso coração. Quantos Baais existem nos dias atuais? Uns são a televisão, outros são o seu negócio, outros são seu namorado, sua noiva, enfim, sua mulher, seu marido. As pessoas têm colocado confiança em outros deuses que não o Senhor, porque Ele é poderoso e suficiente para proporcionar tudo aquilo que você precisa. Segundo, quando se prega que Deus está vivo, mas não levamos Ele a sério. Me lembro de uma palavra de um grande homem de Deus, que o tema da sua mensagem era cristãos ateus. Que paradoxo, como alguém que pode dizer que crê em Deus ser um ateu? Na verdade, tem muitos pessoas que dizem que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Não é exatamente isso que Deus deseja, pelo contrário, o desejo de Deus é que você o conheça, se entregue totalmente e desejem ter um íntimo relacionamento com Ele. Terceiro ponto, quando começamos a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Infelizmente aconteceu isso, e por causa de uma vinícola, Jezabel manda matar Nabote porque o rei desejava e queria aquela propriedade para si. Infelizmente, aquilo foi cobrado, tanto do rei quanto de Jezabel. Quando os profetas do Senhor estão sendo mortos pelos espíritos de Jezabel, que estão aí. Infelizmente, quantos homens de Deus pelo mundo estão perdendo a sua vida porque, infelizmente, tem gente dando mais ouvido a demônios do que ao próprio Deus. E, infelizmente, muitos estão dentro de igrejas. Desejam realmente as coisas e as bênçãos, como diria o pastor Oswaldo. Tem pessoas buscando mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Quantos homens e mulheres estão fazendo isso hoje? Quinto, quando a palavra do Senhor já não é mais prioridade.
Quando estávamos tratando do avivamento em Deuteronômio, falamos da importância que a palavra de Deus tem para um legítimo avivamento. Mas, infelizmente, quando não damos o devido valor, precisamos de um avivamento. A palavra de Deus tem que ter prioridade na nossa vida. Sexto, quando queremos servir ao mesmo tempo Baal e o Deus Todo-Poderoso. Infelizmente tem gente que acha que pode servir a Deus e a Satanás. Não podem, queridos. Deus não negocia a sua glória com ninguém. O nosso coração tem que estar totalmente voltado para o Senhor e somente ao Senhor. Sétimo, quando os altares do Senhor estão sendo derrubados. Aconteceu isso em Israel, mas infelizmente nos nossos dias, altares estão sendo edificados, altares voltados para o dinheiro, como diria no Novo Testamento, a Mamon, que é o principado que rege as finanças desse mundo. Mas na autoridade do Espírito Santo a gente tem que se levantar na plena dependência do Espírito para que o Senhor realmente dê aos seus filhos aquilo que lhe é de direito. Infelizmente isso tem impedido que o avivamento venha. Mas o que é preciso para que um legítimo avivamento aconteça? Primeiro, um homem comum. Elias era esse homem, um homem que tinha medo, tinha receios, segundo os estudiosos, tinha problemas assim de ordem psíquica, crises depressivas, vai parar dentro de uma caverna. Aqui eu quero citar a meditação na última terça-feira, quando estivemos na rede de homens ali na Igreja Batista Ágape, na liderança do meu amigo, meu irmão em Cristo, Sérgio, mais conhecido como Sergião, um homem abençoado. Ele falou exatamente de Elias dentro de uma caverna. Quantos de nós vivemos dentro de uma caverna? Elias era uma pessoa comum, mas quando ele se levantou na dependência do Espírito Santo para ser referência na sua geração, Deus o usou poderosamente. Isso pode ser comigo e com você, meu amado irmão. É preciso que a gente se predisponha como homens comuns. Deus quer te usar para derramar um avivamento sobre essa geração. Segundo, um homem que esteja diante da face do Senhor. Elias fez isso. Um homem que esteja comprometido com a palavra de Deus. Um homem que tenha coragem de profetizar a verdade em tempos de corrupção. Tem que falar a verdade, tem que apontar os erros, tem que cutucar a ferida. É exatamente isso que precisa. Um homem que faz tudo objetivando, buscando a glória de Deus. Um homem que tenha alma de um servo legítimo a serviço do reino. Um homem que tem intimidade com a palavra, mas que não despreza o valor do fogo. O fogo do Espírito, querido. Este fogo que queima nos nossos corações. Esse fogo que está queimando no meu, e eu creio em nome de Jesus que o fogo do Espírito Santo está queimando e vai queimar no seu coração. Basta que você realmente deseja e seja como Elias. Ah, queridos, mas quanto fogo estranho tem por aí. Infelizmente, como o pastor Oswaldo tem orado por nós, Senhor, nos poupa do fogo estranho. Infelizmente, tem muito legalismo disfarçado de avivamento. Não é. Quando a emoção transparece, tudo bem que quando o avivamento vem, os nossos corações queimam e algo assim parece dominar nossas emoções e nossos sentimentos. Mas quando ela é o fator que prevalece, queridos, infelizmente isso não é avivamento.
Quando há uma manipulação, avivamento não pode ser manipulado, é Deus quem manda e é Deus quem derrama sobre a vida dos seus filhos, da sua igreja. Não podemos produzir avivamento. Deus requer de cada um de nós um legítimo quebrantamento e Ele ao seu tempo derramará toda a sua glória sobre nós. Quando se pula muito para Jesus e não se vive para Jesus. Alguns dizem, mas aquele fulano caiu no poder do Espírito. Vamos ver como ele se levanta. A questão não é se a pessoa caiu, mas como ela se levantou. Se ela caiu no poder e na ação do Espírito na sua vida, querido, como os sacerdotes no templo, e o texto bíblico vai apontar que a glória de Deus era algo tão forte que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé. Como eu costumo dizer, o principal não está como a pessoa cai, mas se a pessoa é um dependente químico, caiu na presença do Senhor, levanta, liberto, e nunca mais quer saber de drogas, algo, prostituição, violência nas casas, meu querido, é isto que interessa e é isso que tem que prevalecer. Quando se tem Bíblia na mão, mas a palavra de Deus não está no coração, muito mais do que conhecer a Bíblia, é a Bíblia estar aqui realmente produzindo efeitos poderosos. Quando vale tudo, porque dizem que os fins justificam os meios, não justificam não, querido. Porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo tem que vir de Deus, passar por Deus e retornar para Deus. O conjunto se completa. Não adianta, vou fazer uma coisa errada aqui para justificar lá. Não, a palavra de Deus não justifica a isso. Pelo contrário. Meus amados, quando precisamos de um avivamento, o que é que realmente direciona e mostra isso? Quando é mais fácil ficar em casa do que ir aos cultos. Infelizmente, tem muita gente que faz isso. Quando é mais fácil ler o jornal do que ler a Bíblia. Quando é mais fácil dormir do que ouvir a pregação. Ficar do lado de fora do que entrar no templo. Quando é mais fácil pecar do que vigiar e buscar uma vida de santidade. Quando é mais fácil desobedecer do que seguir fielmente ao Senhor. Quando é mais fácil murmurar do que orar em favor de outras pessoas. Esse foi um dos motivos que ontem a gente chegou a 1h da madrugada. Tive o meu discipulado com um dos meus pastores, pastor Laércio Ferreira, a quem quero honrar, tem sido bênção do Senhor Jesus na minha vida, no meu ministério, na minha família. E meu querido, quando nós realmente buscamos a presença do Senhor, não dá para controlar. Quando a gente começa a orar, não dá para terminar. E é assim que Deus se manifesta. É exatamente isso. Meu querido, quando o avivamento chega, somos impactados pela visão do trono de Deus, deste trono que emana o rio de Deus. Que, como Jesus diz, que do trono de Deus viria um trono sobre nós, e do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. É exatamente isso, quando temos a visão do trono de Deus, meu querido, as águas de Deus fluirão sobre nós. A palavra trono aparece 220 vezes em toda a Bíblia. Há alguém que está sentado sobre o trono. E é Ele quem olha sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha igreja, sobre a tua igreja, meu querido. Mas para que isso ocorra, você precisa estar com os olhos fitos no trono de Deus, que Isaías, no capítulo 6, ele tem aquela visão e ele vê os anjos adorando, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Queridos, quando contemplamos o trono de Deus, nossas vidas são impactadas. É diante deste trono branco que a humanidade inteira será julgada. Um dia Deus chamará. Ou você contempla o trono de Deus e a manifestação da glória de Deus que emana deste trono, ou um dia você será julgado pelo Senhor e naquele dia não haverá misericórdia.
Eu quero concluir aqui a minha fala, querido. Já me estendi demais, mas é difícil falar sobre este homem de Deus chamado Elias, que não realmente veio impactar. Ele colocou-se inteiramente nas mãos do Senhor e Deus o usou poderosamente. E quando ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, manda a chuva, Deus mandou a chuva. Ele manda o seu servo olhar e daí a pouco só tem uma pequena chuva do tamanho da mão de um homem. E meu querido, logo mais as chuvas torrenciais vieram. Por isso, em nome de Jesus, o meu desejo nesta manhã de sábado é que você seja alcançado por essas chuvas. Que o poder que emana do trono de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus, que atua na vida daqueles que dependem dele, meu querido, você precisa realmente se render totalmente ao Senhor e ele se manifestará poderosamente. Foi assim na vida de todo grande homem de Deus. Todo homem de Deus. Foi assim com Elias, sim. Foi assim com Davi, foi assim com Daniel, com Ezequiel, com Jeremias, com Amós, com esses grandes homens de Deus que nós ainda falaremos sobre eles. Ninguém que olha para o trono